Fala pessoal, aqui quem fala é o Rogério. Nós somos da Descomplicando Dados. Hoje iremos explicar um pouquinho sobre ferramentas de dados. Vamos iniciar pelo básico, que seria a nossa introdução a Python. Eu vou estar fazendo um curso de Python do básico ao avançado, isso direcionado à análise estrutural de dados, tá? A ideia aqui é a gente começar a ter os princípios básicos da linguagem Python, entender mais ou menos como é que ela funciona e começar a trabalhar com ela, né? E assim por diante. Vamos lá, antes de mais nada, a primeira coisa que a gente tem que fazer é baixar o Python, tá? Então, a gente vai no Google mesmo, digita aqui Python, aí na primeira aqui página de Python que você vai entrar, aqui, ó, que é o python.org, que é a comunidade. Lembrando que o Python se vocês quiserem, eu falo mais da história do Python, mas o Python é uma linguagem de programação muito utilizada hoje, tanto para a parte de ciências de dados, machine learning, deep learning e também na construção de web. Tá? Então, o Python é uma linguagem muito robusta, muito legal para ser utilizada. Então, a gente vai entrar aqui no Python, onde que eu tenho a página principal com toda a documentação e eu posso fazer diversas pesquisas aqui. Então, se eu tiver dúvida para saber como é que funciona. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui em Downloads. Quando eu clico em Downloads, já tem a versão mais atual aqui, a versão 3.9, tá? Se eu quiser trabalhar com outra versão, uma versão inferior, eu consigo aqui embaixo baixar as demais versões. Aqui está o nome da versão e a data de release dela, de quando ela foi liberada para ser utilizada. Então você tem aqui, pode baixar diversas versões. A gente pode sempre deixar a versão atual, tá? Então, é só clicar aqui em Download, vai começar a fazer o download aqui, certo? Nessa parte que já acabou, você pode instalar, tá? A instalação do Python vocês podem seguir, tá? É só clicar aqui instalação, ele vai incluir o Python já na versão 3.9. Como eu já tenho o Python instalado na minha máquina, não vou seguir com a instalação, certo? Então vocês acabam de instalar, dá um pause no vídeo, depois que instalar, volta o vídeo aqui. Lembrando que se você tiver com outras versões de sistemas operacionais, você pode baixar aqui também para Linux, para Mac, né? O Python é para ser utilizado em qualquer plataforma, tá? Assim que vocês acabarem de instalar o Python, a gente tem que testar o Python. Vamos ver se ele está funcionando, como é que ele trabalha, né? Então eu vou abrir o CMD, certo? Que é o prompt de comando. E aqui no CMD, eu vou primeiro testar para ver se meu Python está aqui instalado. Então, eu posso digitar o comando Python e eu posso ver a versão do Python que está instalado. Então, eu posso colocar aqui /version, que automaticamente ele vai mostrar a versão. Tá vendo que a minha versão é diferente do site. Tem problema? Não tem problema. Se eu quiser instalar uma versão anterior, uma versão acima, não tem problema. Qual a diferença? Que hoje o Python é uma linguagem que tem muita evolução. Então, quanto mais a versão atual, mais facilidade para ser utilizada, tá? Então a gente não vai precisar nesse ponto mexer com a versão, qualquer uma funciona a partir da versão 3, qualquer uma para cima já vai funcionar tudo que a gente vai ver aqui no curso e é bem simples, tá? Para entrar no Python em si, eu vou digitar o Python aqui, no próprio CMD. Na hora que eu digitar Python, ele entrou na telinha do Python. Então aqui você tem as mesmas informações de versão, as releases, as licenças. Lembrando que Python é uma linguagem gratuita, tá? Vocês não precisam pagar para utilizar. É uma linguagem livre, né? Diferente de uma .NET, por exemplo, que você precisa comprar a licença de Visual Studio e tudo mais, né? Então essa Python você pode ser utilizada, assim como JavaScript, PHP e outras demais linguagens, tá? Aqui nesse Python, o que que a gente pode ver? A gente pode executar comando aqui. Tá? Então, por exemplo, só uma base. Eu vou pegar aqui 5 mais 5. Apertar o Enter. Automaticamente ele imprime ali ó, um resultado para mim. Ou seja, o nosso Python já está funcionando.
O que que esse é legal? Se você fizer uma aplicação, um script e quiser rodar em um servidor, é simples. Por quê? Porque você basta instalar o Python e executar o seu script utilizando o pacote do próprio Python. Você não precisa de nenhuma outra ferramenta, não precisa de nenhum outro serviço. É somente o Python instalado. Você com o seu script você consegue executar. Então aqui é um ambiente de execução, tá? Tem outra forma de executar? Não, não existe outra forma. O que você tem são IDEs, né, que são ambientes de desenvolvimento que se conecta no Python aqui, tá? Tanto faz você usar lá ou usar aqui. Lógico, aqui eu estou usando comando por comando. Se você for criar um script, vale muito a pena usar uma IDE, certo? Aqui no Python, além de ele ser muito versátil, muito simples de utilizar, você conta com alguns comandos básicos aqui. Então, vamos supor, se eu escrever aqui, descomplica dados, entre aspas, e apertar o Enter, ele vai imprimir para mim embaixo. Olha que interessante. Falar, então tudo que eu digitar, ele imprime? Sim, ele executa para mim. Tem outra forma de imprimir? Tem um próprio comando, print. O comando print, eu posso abrir parênteses para poder executar. Aí, entre aspas, eu coloco o descomplica dados. Fecho parênteses e aqui. Ele também vai imprimir para mim. Então, você tem diversas formas de fazer a impressão de uma string na tela, tá? Você pode usar uma das duas aqui no ambiente do próprio Python, tá? E o que que é importante? Quando você utiliza um comando, ou simplesmente, se você colocar a setinha para cima, ele volta o comando, tá? Então, simplesmente isso aqui. Eu digitei isso aqui. O que que é isso? Descomplica dados. O que que é isso? Eu sei o que que é porque já trabalho com Python. Então, isso aqui é uma string. Mas o que que eu posso fazer com isso aqui? Né? O que que eu posso fazer sem os atributos, os métodos, as variáveis que eu posso utilizar em cima disso aqui? Então, você pode perguntar aqui. Como você faz para perguntar? Tem um comando chamado dir. Quando você executa o comando dir, aqui, você pergunta o que que é, o que que eu posso fazer. Automaticamente, ele vai mostrar todos todos os comandos possíveis para ser utilizado. Então, aqui você pode utilizar todos esses comandos com essa string de conexão, ou com essa string de dados. Tá? Então, você tem aqui bastante comando para ser utilizado. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Tá? E aqui você pode brincar. Então, por exemplo, vamos supor, vamos pegar esse Lauer aqui, ó, esse cara que tem aqui, tá? Como que eu faço para utilizar? Então, vamos lá, a gente tem um descomplica, eu vou colocar ponto e vou digitar o comando que eu quero usar, Lauer. Pô, mas é só isso que eu faço? Como eu utilizo isso aqui? Se eu apertar o Enter, o que que vai acontecer? Vamos ver? Ó, ixi, o que que aconteceu? Não funcionou, né? Ele não funcionou aqui. Então, como é que eu faço para utilizar? Eu estou com dúvida em algum comando, você pode chegar aqui e digitar o comando help. E na mesma forma, você coloca o comando inteiro aqui. Quando você digitar o comando help, automaticamente aqui embaixo, se der um help aqui, ele vai falar que o lower é uma função, é uma function. Então beleza, então eu sei que o lower é um comando de uma função, certo? Como que eu executo a função? Assim. O que que o lower faz? Ele retorna a cópia da string convertendo em lowercase. O que que é lowercase? Lowercase é letras minúsculas. Vamos dar uma olhada? Se eu executar sabendo que é uma função, toda função eu tenho que abrir e fechar parênteses para poder executar. E se eu executar aqui, olha que interessante. Ele pegou esse descomplica dados e ele colocou em letras minúsculas.
Tá? Então o D que era maiúsculo, ele passou para minúsculo, e esse D que era maiúsculo, ele passou para minúsculo também. Tem outros? Tem. Vamos fazer o contrário do lower, por exemplo. Vamos utilizar o upper. Eu posso chegar aqui e colocar o upper. O que que ele faz? Passou todas as letras para maiúscula. Então você consegue fazer isso com os dados, tá? Vamos pegar outros exemplos. Vamos pegar aqui, ó, o entre de novo. Ó, descomplica dados. Fechei. Se eu apertar, só imprime na tela. Se eu colocar ponto title, o que que ele vai fazer? Ele vai colocar a primeira letra em maiúsculo. Olha só, tá? O que que isso é importante? Para quando você for construir um formulário, fazer uma análise de dados, se você quiser imprimir na tela, você vai ter que colocar uma formatação. Então, nem sempre você pega um dataset com informação correta, né? Informação do jeito que tem que vir. Então, você tem que tratar essa informação. Então, um dos jeitos de você tratar é colocando aí, criando uma variável, falando, ó, tudo que entrar nessa variável, eu quero que seja maiúsculo, seja minúsculo. Aí depende do gosto que vocês vão estar tratando lá, tá? Lembrando que o Python é uma linguagem de case sensitive, tá? Então, o D minúsculo é diferente do D maiúsculo. Certo, pessoal? Beleza? Então, esse é o nosso ambiente de Python. Então, a gente já viu que está funcionando e operacionalizando.